Já foi. Estamos ao vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse evento promovido pelo Tribunal de Contas Regional do Paraná e do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Para poder apresentar hoje, né, os temas propostos, nós temos aqui conosco o senhor Paulo Esteves, coordenador de contas e informações partidárias do TRE de Paraná, e o senhor Ricardo Marques, assistente de orientação e treinamento em prestação de contas. Meu nome é Patrícia Greco, sou chefe de cartório em Maringá, e estendo a honra, né, de poder hoje contar com a presença dos senhores nesse nosso evento. Passo agora a palavra, então, aos nossos palestrantes. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos, muito bem-vindos. Obrigado, Ricardo, também, por estar participando conosco, nos dando o prazer da sua presença. A gente está aqui reunido para... Obrigado. A gente está aqui reunido para apresentar o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, a versão 2020. Então, quero agradecer também o pessoal do apoio técnico, da Coordenadoria de Comunicação Social, o Everton, que está nos dando suporte, colocando a gente no ar. Agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por ter disponibilizado, por ter nos permitido fazer esse evento, e que a gente acha que é de suma importância para passar um pouco do que a gente conhece, passar um pouco do que é o sistema de prestação de contas, facilitando o trabalho dos senhores e também facilitando o nosso trabalho. Tá? Depois, quando terminar a transmissão, os vídeos vão ficar à disposição no YouTube, no canal do YouTube do TRE do Paraná, para consulta, enfim, para divulgarem bem à vontade. A gente tem algumas novidades em relação à prestação de contas 2016 e 2018, muito mais que a de 2016, porque para essa eleição, a gente já tem implementado nos cartórios eleitorais, ou no primeiro grau, o sistema do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Tá? 2018 a gente já teve isso na eleição geral, e esse ano a gente tem também na eleição municipal. Então, alguns já conhecem o sistema, por conta dessa eleição 2018, mas a gente vai mostrar aqui um pouco disso também. E uma novidade grande é a integração do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, o SPCE, com o PJE. Isso, o que vai acontecer? O PJE, no envio da prestação de contas parcial, ele já vai gerar o PJE, ou já vai querer gerar o processo judicial eletrônico, sem a necessidade da apresentação de documentação física pelos prestadores de contas, candidatos, contadores, no cartório eleitoral. Então, vai bastar envio da prestação de contas parcial para geração ou para autuação desse processo no sistema PJE. Facilita bastante, e até a gente queria deixar aqui um ponto importante para não peticionarem a entrega de prestação de contas diretamente no PJE. Passam pelo SPCE, porque senão a gente vai ter 2 ou 3 processos da mesma prestação de contas, né? Só uma atenção especial nesse ponto aqui. Além disso, não tem a entrega do material físico ou dos documentos impressos no cartório para autuação, mas tem ainda a necessidade da entrega da mídia, onde tem os documentos digitalizados. Depois, no final, a gente vai mostrar para vocês como gerar e como entregar e como juntar todo esse documento em PDF para gerar a mídia, mas tem essa necessidade ainda. É nessa mídia que contém os documentos digitalizados em PDF que conterá as informações para serem juntadas no PJE. Então, essa entrega física ainda é necessária. Os documentos juntados no SPCE, a gente vai mostrar daqui a pouquinho como funciona, ele tem que ser um documento em formato PDF e OCR. OCR é um identificador de caractere que a gente consegue facilitar a busca das informações dentro desse documento. Além disso, cada documento PDF ele tem que ter, ou cada comprovante, ele tem que ter um documento só. Então, por exemplo, se um contrato tiver 10 páginas de contrato, os senhores vão ter que escanear num documento só, ou juntar todos num documento só, para fazer essa juntada na comprovação da despesa. Tá? A mesma coisa de receitas, enfim, qualquer documento juntado no SPCL tem que ter um documento único, ou um documento apenas, mesmo que tenha várias páginas. O formato máximo, o tamanho máximo desses documentos é de 5 megabytes. O sistema acusa se ele estiver acima disso ou se ele estiver em um formato diferente daquele aceito pelo SPCE.
tá? Essa vinculação ou esse limite de tamanho e de formato é por conta também da plataforma do PJE. Então, a gente tem que se adequar a essas condições, tá? Também uma novidade que a gente vai ter nessa prestação de contas, o sistema SPCE já tem a obrigatoriedade, já desde as eleições passadas, de ser acompanhado por um advogado e por um contador, e na versão atual, na versão 2020 do SPCE, a gente tem ali como vincular o advogado ao prestador de contas. Isso é interessante para quando tem mais de um prestador de contas, ou, por exemplo, prefeito e vice-prefeito, ou o partido que tem o partido, o presidente e o tesoureiro, e cada um tem um advogado diferente. Então, isso é interessante para essa vinculação, ter as pessoas ou os representantes diferentes vinculados ali. Mas, mesmo para aquele caso do vereador, que só tem um advogado, também tem a necessidade de vincular esse advogado ao prestador de contas lá no sistema, para que isso também seja refletido no processo eletrônico lá no PJE. Outra novidade que a gente tem, mas a gente vai falar mais sobre ela amanhã, que é sobre uma das despesas, que é com combustível. Então, o combustível nessa eleição, vocês vão ter que lançar na prestação de contas, vincular o carro que utilizou esse combustível. Lá no sistema foi colocado um campo para colocar o número da placa do carro, então vocês vão ter que ter vinculado ou ter anunciado ali na prestação de contas, lançado na prestação de contas o carro com a placa e na aquisição de combustível para qual veículo que esse combustível foi direcionado. Lá também tem um limite de combustível para carreata, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Tá? Aproveitando, se tiverem perguntas, por favor, podem encaminhar pelo chat ali do YouTube, a gente vai procurar responder todas e fiquem bem à vontade de mandar questionamento. A ideia hoje é mais mostrar o sistema de prestação de contas, tá? A instalação, como utilizar, como fazer a montagem da prestação de contas e tudo mais. Então, a gente vai tentar meio que direcionar para isso. Claro, se tiver algumas outras perguntas, se a gente tiver tempo, a gente consegue responder também. Eu vou mostrar para vocês, então, a página do TSE, onde a gente tem tanto o sistema, quanto as informações sobre a prestação de contas. Está visível aí, Ricardo, a página do TSE? Está visível, sim. Está visível, né? Então, para vocês baixarem o sistema de prestação de contas, ele está aqui em eleições, contas eleitorais, prestação de contas eleitorais, eleição 2020, e dentro dessa página tem diversas informações, como CNPJ de campanha, o critério de aplicação de doações e contribuições anteriores de campanha, isso é mais voltado para o partido político, financiamento coletivo. Aqui no material de apoio, a gente tem um curso em EAD disponibilizado pelo TSE, que ele está público para todos os prestadores de contas, candidatos, enfim, contadores. Quem tiver interesse ou curiosidade em conhecer, esse curso é público, basta entrar ali, ele tem até o modelo e as orientações para acesso, basta vocês acessar, tem vídeos sobre prestação de contas, sobre sistemas, enfim, tem um material bem produzido e bem interessante para ser consultado. Também tem o manual da prestação de contas, tem um passo a passo sobre prestação de contas, sobre despesa, sobre receita, como efetuar e como lançar. Tá? Voltando um pouquinho aqui, então, a gente tem o sistema de prestação de contas, ele está nessa página própria do sistema, com as versões, deixa eu só entrar aqui só para mostrar as versões para vocês. Tem o passo a passo, o que é necessário, quantidade de memória que ele utiliza e qual tipo de computador que precisa ter ou o que precisa ter no computador para utilizar esse sistema. E aqui tem as plataformas para baixar para o Windows, para o iOS, o Linux e Mac. E aqui tem o manual do sistema. A versão que ele está aqui é 4806. Só um detalhe, quando vocês baixarem esse sistema, instalarem na máquina e abrir, ele atualiza automaticamente para a versão mais recente. Hoje é 4809, se eu não me engano. E eu falo isso por quê? Por que eu chamo a atenção? A máquina tem que estar liberada, ali o antivírus ou o firewall da máquina tem que estar liberada para aceitar tanto a baixa quanto a atualização do sistema. Senão ele barra a atualização. Quando vocês forem tentar enviar a primeira prestação de contas ali, o relatório financeiro, uma parcial, ele não vai aceitar, ele vai dar erro. Então, se atentem a isso, se ele não atualizar, verifiquem o antivírus, se ele liberou o acesso ou a atualização, e aí resolve a maioria dos problemas. Tá?
Além disso, bom, acho que nessa página eu iria mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar agora o sistema da prestação de contas. Só abrir ele aqui. Aqui. Esse é o visual do sistema prestação de contas 2020. Tem a possibilidade de prestação de contas de diretório ou direção partidária e de candidato. Nas configurações, esse sistema ele vem com nessa versão nova, ele vem com uma atualização ou com uma funcionalidade muito interessante. Ele traz para a gente como está a memória ou qual a capacidade de memória que você tem no computador e se ela é suficiente para o sistema funcionar. Uma dica é fecharem os outros aplicativos que estiverem abertos no computador, se ele tiver uma capacidade não tão grande, para que o sistema consiga trabalhar de uma forma mais produtiva e evitando, assim, a perda de alguma informação ou a perda até de algum vínculo de documento que vocês já fizeram. A eleição passada a gente viu isso ocorrer na prática, o sistema não tinha, ou a máquina não tinha um processamento, uma capacidade de processamento muito boa e acabou perdendo link de documentos, depois na hora de enviar ou entregar essa prestação de contas, acaba faltando alguma informação. Aqui, pois não? Já temos algumas perguntas aqui. Diga lá, Patrícia. Primeiro, em relação à obrigatoriedade de fazer a prestação pelo SPCE. Segunda, se é necessária a entrega e da mídia, né, tem que ser entrega fisicamente também nos cartórios. Tá. É obrigatória a apresentação da prestação de contas pelo SPCE, já está previsto na legislação. Isso desde 2002, se eu não me engano, me corrija, Ricardo, se estiver errado, mas desde 2002 é obrigatório a utilização do sistema SPCE e, a princípio, está previsto na resolução a entrega da mídia em cartório. Não temos ainda uma possibilidade, claro, a gente sabe que esse ano com a pandemia tem várias modificações ocorrendo, mas até esse momento ainda tem a previsão da entrega da mídia em cartório fisicamente. Tá? Pode ser que mude, pode ser que tenha alguma novidade, mas por enquanto a gente não tem nada diferente disso. Está previsto na resolução e a gente está trabalhando ainda com essa certeza, que é física a entrega da mídia no cartório, como foi em 2018, só que era aqui no tribunal, né? Então, por enquanto, está nesse pé. Outra pergunta também que fizeram é se o contador tem que juntar procuração ou contrato. Contrato é interessante, procuração é mais para o advogado, né, que representa o prestador de contas, mas o que a gente pede, está previsto na resolução, é o comprovante de que ele tem o CRC ativo ou que ele tem o comprovante lá, eu não lembro como que é o nome do documento, mas enfim, do CRC, que ele está atuante, que ele está ativo no Conselho Regional de Contabilidade ou no Conselho Federal de Contabilidade. Dirigentes de partidos também devem fazer cadastro? Cadastro para prestação de contas. A prestação de contas do partido é o próprio partido que faz, mas sim, tem que estar vinculado o presidente e o tesoureiro. Além disso, aproveitando a deixa, então, além disso, na apresentação das procurações dos advogados para o partido, tem que ter a procuração para o partido, para o presidente e para o tesoureiro. Então, o tesoureiro tem que otorgar a procuração, otorgar poderes para o advogado, o presidente também e o partido também. Então, tem essa previsão na legislação específica para os três. Então, sim, tem que estar cadastrado lá na prestação de contas o partido, cadastrado o presidente e o tesoureiro, e tem que ser os mesmos que estão na comissão municipal ou estadual, lá no SG. E a mídia, ela tem que ser pendrive? Não necessariamente. O problema é que, às vezes, a gente não tem leitor de CD ou de DVD. Né? Esse é uma das dificuldades. Em 2018, a gente até previu isso e tinha ainda máquina com leitor de DVD. O único empecilho seria esse da gente não ter como ler né, se tiver algum disquete, por exemplo, hoje a gente não tem mais como ler, né, Ricardo? Mas a gente exatamente. Além do que, pode eventualmente ficar muito moroso, né, e causar até um tumulto, né, o que no cenário atual já também é indevido. Além disso, ele pode gravar, por exemplo, se é um escritório de contabilidade ou um contador que está fazendo para vários prestadores ou para vários partidos ou candidatos, juntar numa mídia só todas as prestações de contas. Só com cuidado de nominar qual é a prestação de contas de cada um, para que quando a gente receber ou validar, fica fácil. Porque o sistema ele vai gerar o arquivo com um nome só. Mídia para entrega e um nome lá com números. Claro, ali você consegue identificar
o número do candidato e tudo mais, mas é um pouco mais trabalhoso fazer isso. Então, de preferência que crie pastas separadas para cada candidato, se for apresentar todas as prestações de contas numa mídia só. É isso, Patrícia? Posso continuar? E tem só uma observação aqui que falou que leu que deve ser compatível USB. Não sei se está falando da mídia, né? Mas acho que, de certa forma, né, você acabou de colocar a resposta. Beleza? Tá. Então, no sistema, ele vai ter essa funcionalidade de gerenciar a capacidade da máquina de memória. Também, se a memória da máquina baixar muito para chegar para esse nível crítico aqui vermelho, o sistema mesmo já faz gravação de backup a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, para que quem está trabalhando na máquina não perca aquilo que lançou. Tá? Então, ficou bem interessante essa parte de gestão de memória do sistema. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que vocês podem trabalhar em rede. Por exemplo, um escritório que tem lá 10 funcionários ou mais, enfim, com vários computadores. Vocês podem ligar todos os computadores numa rede só, aqui em configuração de servidor para banco de dados, onde você coloca o servidor, que vai ser aquele computador principal, onde você junta os documentos e onde ele consegue emitir e enviar o relatório financeiro, a prestação de contas parcial e a prestação de contas final, e você coloca os demais computadores como clientes, onde o pessoal pode fazer a alimentação das informações. A única diferença que a gente tem é que o computador cliente ele não consegue juntar documento PDF e nem enviar parcial, nem prestação de contas, nem relatório financeiro. Eles ficam todos vinculados ao computador servidor, que é um central que vai trabalhar, mas ajuda bastante para quem tem vários funcionários ali trabalhando na prestação de contas. Tá? Paulo, tem uma pergunta também, já que estamos falando de formato de arquivo, né? Perguntando se gostaria que fosse esclarecido a questão do formato dos documentos OCR. Se ao carregar o documento em formato equivocado, se o sistema vai alertar. Ele vai alertar mais se o tamanho do documento for maior do que 5 MB, ou se for um outro formato, tipo Word, Excel, aí ele não vai aceitar. Mas o formato OCR, ele não vai identificar na hora de juntar o documento. A gente vai identificar isso na hora de fazer a análise da prestação de contas, aí sim. Se é um documento pequeno de uma folha só, até que ele não tem tanto impacto na análise. Mas se é, por exemplo, um extrato bancário lá com 100 páginas, a gente não consegue analisar, aí sim a gente indica isso em diligência e, claro, aí o juiz determina que se faça a correção desse documento. Então, na hora da juntada, ele não vai identificar, mas sim vai ser identificado depois, se for necessário. É isso, Ricardo. Ricardo, pode complementar minhas respostas, por favor. É exatamente isso, né? E assim, na verdade, o cuidado em já juntar o documento no formato OCR, né, evita o retrabalho, né, porque é um facilitador tanto para nós quanto para os contadores e para os advogados. Como o OCR é um leitor ótico de caractere, né, é a capacidade que você tem de ler aquele documento escaneado, ele permite facilidade tanto na busca quanto na transcrição do documento. Então, tanto para o contador quanto para o advogado, isso também é interessante, porque eles podem, com facilidade, extrair os trechos dos documentos que eles querem em prol do cliente deles, né? Então, isso, na verdade, vai reverter em favor dos clientes. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Aproveitando uma pergunta que a gente teve bem frequente essa semana, sobre o vice-prefeito apresentar a prestação de contas. Ou gerar recibo eleitoral, ou enfim. O vice-prefeito, pelo que está previsto na legislação, principalmente apenas citando a resolução, então, a 23.607, ele está lá no artigo 7º, no artigo 8º, no 45, no 77, prevendo que a prestação de contas de campanha da chapa única ou do prefeito e vice-prefeito é feita pelo titular. Então, tanto a geração de recibos, quanto o envio de relatório financeiro, conta parcial, e todo o lançamento da prestação de contas é feita pelo titular. O vice-prefeito só tem a previsão de entrega se o titular não apresentar até o prazo final,
for intimado e mesmo assim não apresentar, depois disso, o vice-prefeito pode apresentar. Se vocês verem aqui, eu até simulei um aqui para mostrar, para o vice-prefeito ele não aparece habilitado nem relatório financeiro nem parcial. Ele aparece apenas a final, né? E depois a regularização de omissão, que a gente vai falar mais para frente, mas ele aparece só a final. Então, não tem como vocês criarem duas prestações de contas, uma para o prefeito e outra para o vice. Seria todos os lançamentos pelo prefeito, emitir recibo eleitoral pelo prefeito. Se um partido vai repassar doação para o candidato a vice, que é o candidato da chapa dele, ele pode fazer isso no lançamento da prestação de contas dele. Então, o partido vai fazer uma prestação de contas, na prestação de contas dele, ele lança, olha, fiz a doação para o José, que é o vice-prefeito. Mas quem recebeu, ele vai ter que lançar na prestação de contas do titular, do prefeito. Tá? Estão perguntando também, né, qual conversor seria recomendado? Olha, eu não, de cabeça não lembro nenhum conversor que seja indicado. Quando você salva, mas aí é quando é um documento Word, aí não resolve, né, Ricardo? Você conhece algum assim que seja indicado? Não, eu não sei nem se a gente pode indicar, né, Paulo? Fica complicado. Mas eu de cabeça não lembro. Porque a gente, enquanto servidor, a gente tem uma série de limitações, né? Inclusive indicações comerciais. No nosso aqui, quando a gente faz algum tipo de conversão, a gente encaminha para TI, o pessoal de TI fazer a conversão que a gente não tem nem instalado. A não ser quando é como eu ia falar, um documento Word, que ali mesmo, quando você vai gerar ele, você salva ele em PDF, ele já gera nessa versão, né? Já com reconhecedor de OCR. Isso. Né? Agora, um scanner aí teria que ver com o próprio scanner, lá com o próprio equipamento, né? Ou um conversor. Normalmente, os scanners vêm equipados com configuração para escaneamento em OCR. Sim. Mas o Ricardo já falou muito bem, a gente infelizmente não pode, eu também não saberia, sinceramente, qual indicar, a gente até pesquisaria, indicaria alguns, mas, né? Mas tem vários na praça, né, Ricardo? Então fica um pouco, não é tão complicado assim. Os bons scanners, eles têm essa capacidade de configuração para já pegar e já retornar o documento escaneado em OCR. E não é uma tecnologia tão nova, então, assim, está bem difundida, está bem normal de encontrar. Tá, eu vou mostrar para vocês, então, esse aqui é uma prestação de contas fictícia aqui, que a gente criou para mostrar para vocês, até o sistema que a gente está utilizando, ele é o oficial, mas não o que está sendo utilizado como oficial, a gente está usando ele para treino aqui. Uma coisa que eu gostaria de mostrar, como também perguntaram, tenho como usar a base de dados que tem numa prestação de contas para outra, para usar, por exemplo, o advogado, que é o mesmo, ali quando você vai colocar o advogado, você tem que inserir endereço, os dados do advogado, ou do contador, ou até fornecedor, que tem mais de um fornecedor, né? Aliás, tem um mesmo fornecedor para vários candidatos. Infelizmente, para essa versão, a gente ainda não tem essa funcionalidade, mas o que a gente tem aqui é uma forma de alimentar ele mais prático, ou mais ágil. No menu manutenção, volta aqui, isso, aqui. No menu manutenção, a gente tem o cadastro de pessoas e o cadastro de contas bancárias de terceiro. Quando é um terceiro que está doando ou fazendo alguma transferência, a gente consegue, ou um pagamento, a gente consegue lançar aqui. Mas o principal que eu queria mostrar é isso aqui, o cadastro de pessoas. Nele, vocês conseguem cadastrar todas as pessoas, físicas, jurídicas, candidato, direção partidária, todas as informações, e depois utilizar na prestação de contas. Com aquele detalhe, vocês só conseguem fazer isso para prestação de contas que vocês estão trabalhando. Então, se vão fazer 10, vocês vão ter que fazer isso para as 10 prestações de contas. Aqui em pessoas físicas, ele já abre todo o cadastro para você fazer, o tipo de pessoa que você está cadastrando e o endereço, todos os dados da pessoa física, da pessoa jurídica, enfim, e aí por diante. É um dos mesmos, ou aqui também tem essas funcionalidades, mas no menu manutenção, ele fica mais ágil e mais prático para vocês trabalharem, tá? Na qualificação, esse eu coloquei, no outro eu tinha mostrado só do vice, esse aqui já tem um candidato a prefeito e a vice. Tem que ser qualificado todas as informações do prefeito, com os dados dele, CPF, CNPJ, título, o endereço do candidato também tem que estar completo. Ele pede, alguém até estava falando, ou consultar, mas quando eu coloco ali sem o fax, deu erro e não aceitou. Se vocês começarem a escrever, ele vai pedir um formato completo. Então, assim, colocou lá só o DDD, ele vai pedir que vocês completem, então o sistema vai acusar isso.
Então, se não for colocar, não tem fax, porque a gente sabe também que nem usa mais, então deixar tudo em branco que o sistema vai aceitar. E os dados do vice-prefeito, a mesma coisa. Se houver substituição, basta cadastrar as informações do substituto aqui, e ele vai aparecer, nesse caso, está ativo, porque eu só cadastrei um vice-prefeito, mas se cadastrar um outro como substituto, ele vai aparecer aqui um inativo e outro ativo, e vocês podem inverter, enfim, colocar ali o que está realmente acontecendo, quem é o prefeito, o vice-prefeito da chapa que está ativo. Aproveitando, Paulo, que você está falando sobre vice, tem algumas perguntas aqui em relação ao cargo de vice, né? Uma delas é se o vice tem que ter conta aberta, né? E mesmo não sendo obrigatória a prestação de contas do vice, se tiver essa conta em nome dele, tem que ser juntada na prestação de contas do prefeito, os extratos, né? E as despesas emitidas em nome do vice? Perfeito. Não é obrigatória a abertura de conta, mas se abrir a conta, sim, ele tem que vincular ou tem que lançar na prestação de contas, apresentar o extrato bancário e todas as despesas que tramitarem por essa conta têm que ser lançadas na prestação de contas do prefeito. Então, sim, ele tem que fazer todos os lançamentos ali. Diga, Ricardo. Só complementando, né? A prestação de contas segue a mesma regra geral do princípio da unidade da chapa, né, para prefeito e vice, ou seja, a sorte do vice é a sorte do prefeito, né? E dentro desse contexto, né, a prestação de contas do vice vem dentro da do prefeito, ou seja, a sorte da prestação de contas do vice seguirá do prefeito. A única exceção é se o prefeito, por acaso, não prestar contas e o vice não quiser ficar inadimplente. Aí por isso é que se abre a possibilidade do vice, nesse único caso, prestar em separado, né, para ele não tomar a penalidade de inadimplência de prestação por algo que ele não deu causa, né? Mas de todo o resto, né, o que ele arrecadou serve à chapa, o que ele gastou serve à chapa, e tudo isso tem que vir registrado dentro da prestação de contas da chapa deles, prefeito e vice. Isso aí é o artigo, acho que 91 lá do Código Eleitoral, que fala da chapa única ou chapa indivisível, né? Obrigado, Ricardo. Fica fácil para mim, com esse pessoal aqui, com a Patrícia e o Ricardo, né? Me cuidando aqui, se eu falo alguma abobrinha, já estão ali atentos. Valeu mesmo, obrigadão. Só completando. Não, bem à vontade. Bem-vindo. Perfeito. Então, aqui, para o candidato, tanto vereador quanto prefeito, vice-prefeito, tem que fazer toda a qualificação deles no sistema. Dos representantes, a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a função do administrador financeiro, que, lembrando, ele não é obrigatório. O administrador financeiro pode ser o próprio candidato, então não precisa nem registrar, ele mesmo pode administrar a sua prestação de contas. Porém, se ele tiver um administrador financeiro, aqui que ele anota ou aponta quem é o administrador financeiro, que é responsável também pela movimentação, também pelas informações. Claro, o principal responsável é o candidato, ele que é o responsável tanto pela prestação de contas, como quem vai sofrer as consequências de não prestar contas, ou de uma desaprovação, ou de algum erro na prestação de contas. Tá? Então, temos aqui também o advogado e o contador. Só queria mostrar um detalhe. O pessoal estava me perguntando esses dias, ou teve umas consultas, sobre como eu abro aqui a página e não aparece quem eu já registrei. Do lado direito aqui do sistema tem pesquisar. E essa lógica serve para todas as telas, tanto doações recebidas, receitas, despesas, eles servem a mesma lógica. Para todos eles vai ter aqui o pesquisar, e dentro dessa consulta aqui ele vai ter as informações que vocês lançaram. Nesse caso aqui a gente tem um advogado, que a gente cadastrou aqui, e com todas as informações desse advogado. Quando cadastramos essas informações, tanto de advogado quanto de despesa, o sistema, na hora que você vai salvar, ver se ele vai fazer isso aqui, se ele não vai me deixar mentir, não, está aqui o CPF, e ele pede também para juntar o documento. Tá? Então, todos os lançamentos que você fizer, tanto de despesa como receita, quanto os responsáveis ou os representantes, ele vai pedir para você juntar o documento. Se você ainda não tiver o documento em mãos, é uma nota fiscal que eu estou esperando, é um documento que eu estou esperando para escanear e juntar, você pode dar um não aqui e continuar. Hoje até perguntar, mas e se estão pedindo isso aqui, se eu der um não aqui, ele não vai parar de gravar? Não, ele vai continuar
depois você volta e junta o documento. Eu vou fazer isso aqui só para vocês verem. Então, aqui é um não. E aqui você adiciona o comprovante depois. Tá? Então, o sistema permite... Aqui eu tirei, saiu do... Aproveitando já o tema de advogados, a gente tem uma pergunta aqui: você pode colocar o endereço do escritório do advogado nos endereços e se é obrigatório ter um contador? Sim, o contador é obrigatório desde 2016, está previsto na resolução e na legislação. E quanto ao endereço, o advogado ele vai ser intimado pelo DJE ou pelo mural eletrônico. Então, é claro, ter o endereço correto, óbvio que tem que ser esse, o endereço correto, mas pode ser o endereço do escritório, sim, não tem objeção. Não tem nenhuma exceção ali na legislação. Tem uma pergunta também acerca de como fazer uma prestação de contas simplificada, né? Se cria normalmente, será relacionado prestação de contas com movimentação financeira de até R$20.000. Na verdade, a previsão da legislação de prestação de contas simplificada ela é mais relevante na análise da prestação de contas. Desculpa. A apresentação da prestação de contas ela segue o mesmo critério para todas elas. Então, é juntar a documentação, fazer as informações ou prestar as informações de toda a prestação de contas, tudo igual, tanto para simplificada quanto para completa. Então, ela é mais relevante quando a gente for analisar, que a simplificada ela passa a analisar só as informações digitadas ali, ou as digitais, com exceção dos gastos efetuados com dinheiro público. Esse a gente analisa toda a documentação também, não só o processamento de informações. Então, para a prestação de contas, para a apresentação de prestação de contas é indiferente, simplificada ou não. Ele apresentou lá, gastei R$1.000, beleza, mas tem que juntar a documentação toda, enfim, todo o trâmite dela para entrega é o mesmo que da completa. Estão perguntando se tem como aumentar a letra desse programa, modificar a configuração. Ele pode aumentar na tela dele, ali que tem o aumentar o tamanho aqui da apresentação da tela, aí ele consegue. Assim, ampliar a tela, aumentar a qualidade da imagem do monitor, eu acho que aí consegue. Mas o sistema ele tem esse formato, eu até vou aumentar aqui daqui a pouquinho para mostrar aqui que dá para fazer. Só deixa eu juntar esse documento aqui para vocês verem como que ele fica. Aí ele dá uma mensagem que está juntando, e foi para outra tela. E ele junta, e aqui ele vai ficar verde quando ele fizer, o arquivo foi adicionado com sucesso, ok. E aqui ele fica verdinho, falando que ele já foi juntado o documento e o tamanho do documento que tem ali. Caso vocês queiram substituir, é só adicionar um novo aqui, o próprio sistema vai avisar, olha, o comprovante será substituído, deseja continuar. Então, ele não consegue incluir mais do que um documento. Ele vai sobrepor aquele, excluir o anterior e lançar um novo. Para aumentar a tela, deixa eu ver se eu consigo aqui, mas, enfim, depois eu tento fazer aqui, mas é só aumentar a qualidade da imagem da tela mesmo, que ele está trabalhando, aí ele consegue, sim, aumentar o tamanho aqui das letras e de toda a tela. Para vincular o advogado, tenho aqui, esse aqui já estava vinculado, deixa eu remover ele daqui, que ele volta para cá. Nesse caso, a gente tem o prefeito e o vice. Então, o que vocês vão fazer? Escolher quem que vocês estão vinculando, nesse caso aqui vão vincular o do vice-prefeito, e aqui adicionar, já foi direto para lá, vou ver aqui, e adicionar o prefeito, eu quero adicionar e ele não me deixa fazer separado, né? Tá. Então, aqui na tela tem o prefeito e aqui o advogado. Adicionando, ele adiciona aqui, traz ele para baixo e ele mostra como vinculado. Só um detalhe, isso você fez na tela, mas ele não vinculou ainda. Tá? Você tem que gravar, e isso vale para todas as telas, né, Ricardo? Para tudo que você lançar, para toda a informação que você fizer, para todos os dados que você lançar no sistema SPCE, tem que gravar. Se vocês não gravarem, vocês digitou tudo ali, mudou de tela, foi lá, por exemplo, está aqui na vinculação, e vem aqui para doação recebida, quando você volta lá, ele não está vinculado. Mesma coisa aqui, se você lançar uma doação, você faz todos os lançamentos. Se não gravar, sair da tela, ele perde a informação. Então, ele não fica gravado. Então, tem que lembrar, todo lançamento tem que ele gravar isso. A gente já viu na prática, o pessoal, olha, eu fiz aqui, lancei, depois eu voltei, cadê o documento, cadê a informação? Não sei se eu lanço de novo ou não sei se está salvo, eu vou sobrepor. Então, não, tem que salvar mesmo. Toda vez que você, nesse caso aqui, vinculou aqui, gravou, ele fica gravado, ele apareceu ali porque já tinha feito a vinculação anterior. Tá? Então, essa é a parte da vinculação.
Contas bancárias. Aqui vocês vão lançar todas as contas bancárias abertas pelo candidato. Tem o número dos bancos, a agência, o código, quem é o titular, nesse caso, para vocês verem. Tem tanto o prefeito quanto o vice-prefeito, naquele caso da pergunta. Se o vice-prefeito que abriu a conta, ele vem aqui e lança a conta que ele abriu em nome dele, ela vai ficar toda no bojo da prestação de contas, todas juntas, mas ela vai estar diferenciada por ser a conta aberta pelo vice e a conta aberta pelo prefeito. E aqui a forma, o recurso utilizado. Se é do fundo partidário, se é de outros recursos, se é do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Lembrando que a conta de financiamento de campanha do FEF, de Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário, ela só é necessária ser aberta se receber recursos dessa origem. A conta de outros recursos, obrigatoriamente, ela tem que ser aberta naquele prazo lá de 10 dias depois da concessão do CNPJ. A gente sabe de todo esse trabalho que está tendo e toda essa dificuldade que está tendo nesse momento por conta da pandemia. Os bancos estão dificultando um pouco, até porque eles não têm um efetivo tão grande trabalhando. Então, a gente sabe que está tendo um pouco de dificuldade, mas essa conta, sim, é obrigatória. As outras duas, se receber recurso ou não. Quando lançar o pagamento, isso a gente vai falar na frente, mas assim, tem que vincular também o pagamento ao tipo de recurso que recebeu. Eu recebi lá fundo partidário, gastei desse dinheiro e passou por essa conta. Quando efetuar o pagamento, tem que vincular a despesa com esse fundo também. Tá? Eu acho que de conta, a mesma coisa, só lembrando da consulta, aqui em pesquisar, aqui tem as 3 contas que a gente abriu, qualquer uma delas que você clicar, se quiser fazer alguma alteração, basta clicar nela que ela abre, e aí você faz a alteração ou o trabalho que quiser. Um detalhe, aliás, 2 detalhes que eu quero mostrar, antes de passar a palavra para o Ricardo. Uma é a conciliação bancária. Se tiver algum cheque que não caiu ainda quando você vai fazer a prestação de contas final, alguma informação ali que ainda está faltando, uma taxa que o banco ainda não cobrou. Então, vocês vêm aqui em conciliação bancária, lança o saldo que tem no extrato para apresentação e qual a despesa que você vai lançar ainda ou está esperando ser processada pelo banco para não perder o prazo ali de entrega da prestação de contas. Então, você lança aqui e a gente vai ter como depois consultar e analisar essa prestação de contas. O outro detalhe que eu ia falar a única exceção para aqueles 5 megabytes de tamanho de arquivo é aqui para a conta bancária. Então, para o extrato bancário, tem a capacidade aqui de 70 megabytes para ser juntado o arquivo na prestação de contas. Essa é a única exceção de tamanho, o restante é tudo 5 mega, mas o mesmo critério, PDF ou CR, pelo tamanho dele, que passa um pouquinho mais. Ricardo, eu vou descompartilhar a tela. Perfeito. A palavra para você, fique à vontade. Não, só tenho a agradecer, Paulo, a oportunidade de estar participando aqui no evento junto a vocês, né? Essa parceria que nós temos tratado tem rendido bons frutos. Eu só tenho a agradecer a todas as oportunidades que têm surgido daí, né? Bom, seguinte, eu tenho para tratar com vocês, né, uma parte no formato de apresentação, né, e outra parte no formato de demonstração em cima do sistema mesmo, né. O Paulo já falou alguns tópicos sobre a questão de receitas. Hoje a gente quer esgotar o máximo possível esse tema, né. Eu vou tratar, então, um pouco dos recibos eleitorais, né? Vou tratar um pouco dos recibos eleitorais, vou tratar de relatórios financeiros, vou falar um pouquinho de comercialização de bens e eventos, né? E um pouco de financiamento coletivo, né? Então, como novidades, né, a gente não teve grandes alterações com relação a recibos eleitorais, a não ser uma pequena mudança no layout, né? Para pegar e para trazer isso de maneira mais legível para vocês, né? Financiamento coletivo é uma questão interessante, né? Porque o financiamento coletivo, ele difere das doações pela internet, é algo que normalmente gera dúvida, né? Porque a gente tem lá as causas de emissão de recibo eleitoral, né? Causas de emissão de recibo eleitoral hoje são só 2, né? O recibo eleitoral, que já foi o documento mais importante para caracterizar a receita,
hoje ele está restrito a 2 hipóteses só de obrigatoriedade de emissão. Quais são elas? Quando você percebe doações estimáveis em dinheiro, e mesmo nesses casos existem exceções, né, como é o caso de publicidade compartilhada entre candidatos e partidos, né, e o caso de doações pela internet. Aí existe a tendência da gente achar que a doação pela internet é o financiamento coletivo, né? Não é, né? Por que que não é? Porque o que difere um do outro é o fato do candidato ou partido gerir a página, ou seja, ele vai criar a página, ele vai fazer todos os contratos com as instituições arrecadadoras, né? Sejam elas quais forem, a gente tem várias ferramentas de arrecadação, né? Virtual, e ele vai ter que gerir esses contratos, ele vai ter que pegar e emitir o recibo eleitoral, né? E fazer o registro. Como isso é muito trabalho para o próprio candidato fazer no meio de uma campanha, normalmente isso acaba sendo terceirizado. Ou seja, se contrata uma empresa que é previamente cadastrada pelo TSE, né, para realizar esse serviço. E esse modelo de serviço não é a doação pela internet, é o modelo do financiamento coletivo, né? Então, nesse contexto, né, o financiamento coletivo, né, ele teve algumas novidades, né? Então, uma delas é um alerta, né, para que você não consiga devolver o financiamento, que não é possível fazer a devolução do financiamento coletivo se não for recurso de origem não identificada, né? E uma outra mensagem de alerta que eventualmente pode aparecer é a seguinte: é quando você tiver uma diferença do que você registrou que arrecadou no financiamento coletivo com o que efetivamente veio no arquivo da empresa, que a empresa te forneceu. Foi? Falando em arquivo, o pessoal aqui está perguntando muito sobre a obrigatoriedade do ACR ainda. Porque Perfeito. parece que o pessoal tem enviado algumas notas, alguns comprovantes, e não tem pedido essa conversão. A resolução é expressa, né, nesse sentido, de tornar obrigatória essa conversão para qualquer documento juntado. E é causa de retrabalho, né, porque isso é tanto ruim para quem efetivamente está defendendo o cliente, né, quanto para quem analisa, né? E se o documento não é reapresentado, ele pode ser considerado desídia, né? E aí pode causar até um eventual, no caso extremo, uma causa de não prestação das contas por esse motivo, né? Que é algo que a gente não deseja, né? O que a gente não é atrás disso que a Justiça Eleitoral está atrás. Porém, se eventualmente a gente se sentir impedido de analisar, porque o documento não nos permite fazer isso de maneira adequada, né, não vai restar outra alternativa, né, a não ser indicação disso, né? Então, é algo que é para facilitar a vida dos contadores, dos advogados e da Justiça Eleitoral também, né? E, assim, a regra do jogo é essa, não é difícil cumprir, não. Aqui nas eleições de 2018, a gente teve raríssimos casos e o pessoal teve que reapresentar, né? Bom, voltando, então, né, à questão do financiamento coletivo, se tiver uma diferença a maior ou a menor, né, o sistema vai apontar para quem está cadastrando esses dados, né, e vai falar, olha, isso aqui pode ser, né, pode ser um erro na hora do registro, mas pode ser um recurso de origem não identificada, né? E aí o que acontece, né? Aí aparece essa mensagem de alerta, né, para que se tome a medida corretiva necessária ou se promova, né, a devolução quando indicado pela resolução, né?
Eu vou explicar com mais detalhe quando eu tiver com o SPCA aberto, né, como é que é feita essa importação, mas esse novamente vai entrar o menu manutenção. Esse menu é extremamente importante, né? Ele traz ferramentas muito valiosas para quem está manuseando a prestação de contas, né? E dentro desse menu, uma das ferramentas é justamente importar os dados que as empresas fornecem, né, de financiamento coletivo de campanha, né? Então, nesse passo, né, então, você é permitido essa importação tanto para o CNPJ do titular, né, quanto, eventualmente, vice, e, se for o caso de majoritária, suplente, né? Não é o caso de suplente, né, nas eleições municipais, mas é caso de vice, né? Mas eles têm que estar cadastrados na prestação de contas. Se o cadastro deles não tiver sido feito, o sistema não permite essa importação, né? E quando, por acaso, for efetivamente tentada uma importação em duplicidade, né, o sistema também vai avisar, né, vai falar, olha, sabe o que é? Esse arquivo já foi importado anteriormente. Você quer deletar os lançamentos anteriores? Está certo disso. E, e importar o conteúdo o conteúdo atual, né? Por outro lado, né, a gente tem aí um capítulo também interessante para falar sobre fontes vedadas, né? Onde as fontes vedadas hoje estão ligadas tanto a financiamento por pessoas jurídicas, né, ou eventualmente permissionários, né? Então, é permitido, né, e recursos de origem estrangeira, né? Lembrando que recursos de origem estrangeira não é que eles foram doados por um estrangeiro, né? Eles têm que ter vindo mesmo do exterior, né? E aí, se o recurso é de fonte vedada, né, eventualmente é permitido a devolução, se incorre nesse tipo de contexto, né? É uma ocorrência mais rara, mas o sistema tem uma funcionalidade, né, para isso, né? Também, né, é permitido devolver receitas, né, acima de R$ 1.064, né? Mas a regra geral para todos os tipos de doação, para qualquer valor e qualquer meio, exceto estimada e transferência eletrônica. Ou seja, né, a regra do sistema é o seguinte: se permitir a devolução quando a resolução assim permite, né? Ou seja, ele tende a facilitar a sua vida se você está seguindo a regra do jogo. Se você não está seguindo a regra do jogo, ele não vai abrir a opção para você corrigir aquele apontamento que está conforme a resolução. Como a gente vai falar de comercialização de bens e eventos, né? Eu vou deixar apontado aqui, porque às vezes o tempo não nos favorece, né, que tem uma funcionalidade nova, né, que é a inclusão de evento de carreata, né? Essa foi uma inovação normativa, né? Existe uma limitação de doação de combustível em carreata, assim como a necessidade de uma geração de um relatório semanal de gastos com combustíveis, né? E esse evento de carreata, se e quando ele acontecer, ele tem que ser registrado. E ele é registrado aqui na comercialização de bens e eventos. Então, existe um menu, né, onde se marca
a ocorrência do evento carreata, né? E se fazem todos os registros necessários para que, efetivamente, todas aquelas questões concernentes à carreata sejam devidamente trazidas à prestação de contas, né? Ricardo, Oi. temos uma pergunta aqui, na verdade, uma colocação, né? Que Perfeito. às vezes não sabem quantos recibos serão emitidos e como é que vai vincular esses números. Os recibos eleitorais? Isso. Os recibos eleitorais não tem problema nenhum emitir recibos a mais, né? Eles vão constar como não utilizados, né? Então, não causa nenhum tipo de ressalva, né? Se você não quer fazer um registro mais justo, né? Ou seja, mais ajustado, você pode emitir faixas menores de recibos, né? Eu vou demonstrar no programa como é que isso pode ser feito, né? E à medida que for havendo a necessidade, vai cadastrando faixas posteriores, né? Isso aí pode ser realizado tranquilamente, né? Mas os que não forem utilizados constam meramente como recibos não utilizados, né? Por fim, vou aproveitar a oportunidade, né, para falar um pouco sobre controle social, né, ressaltando que vocês vão poder acompanhar tanto se os registros que vocês fizeram através do relatório financeiro e das parciais foram devidamente colocados, né, foram devidamente recepcionados pela Justiça Eleitoral, através do portal Divulga-Can de Contas, né? Esse portal ele funcionou na prestação ele funcionou já nas eleições de 2018, né? E ele está voltando a funcionar nas eleições de 2020, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu estou usando o exemplo de Goiás, podia usar o exemplo do Paraná tranquilamente, né? A gente vou pegar a gente tem aqui já registros de receitas, né? Oriundas do relatório financeiro, e as despesas também ficarão consignadas aqui, né? Aqui, ó, vou agora pegar do Paraná. Tem alguma sugestão, Paulo, de algum candidato aqui para a gente dar uma olhada aqui? A gente teve alguns que apresentaram, mas deixa eu me lembrar aqui. Vamos pegar de 2000, pega de 2018, Ricardo, que lá aí, todos eles têm um. Aí, achou um. Às vezes você tem. Isso aí. Tá vendo? Então, tanto as receitas quanto as despesas, né, são registradas aqui. Inclusive, né, eventualmente, se por alguma inconsistência o SPC Cadastro gerar uma mensagem que o relatório financeiro, por exemplo, não foi recebido, né, vocês aguardem, por exemplo, até o dia seguinte, né, e vocês podem verificar se realmente ele foi recebido ou não. Caso contrário, vocês liguem tanto para o cartório ou numa eventual necessidade para o tribunal, que a gente faz a consulta para vocês, né? Verifica se foi real, se o arquivo foi devidamente recepcionado. Tá? Bom, vamos agora trabalhar em cima do sistema propriamente dito, né? Falando um pouco, né, sobre a emissão dos recibos eleitorais, né? Como é que conforme dito, né, uma maneira que de repente é interessante é trabalhar com faixas menores. Se você não tem uma certeza muito grande de quantos recibos você vai expedir, expede, por exemplo, de 1 a 5, né? Vai de 5 em 5, ou de 10 em 10, né?
números pequenos, não precisa expedir 100 recibos eleitorais de uma vez, né? E aí, quando você grava, né, o SPCA automaticamente já te dá a quantidade, né? Ele gera a mensagem dados gravados com sucesso, né? E aí, tudo no SPCE a gente tem que clicar em gravar, né? Ah, eu fiz, o que é? Eu faço, eu gravo, eu faço, eu gravo, eu faço, eu gravo, eu faço, eu gravo, né? E aí, né? Vocês ficam com a faixa de recibos eleitorais, né? Eu precisei de mais recibos eleitorais. Eu venho aqui, coloco a faixa, por exemplo, de 6 a 10, gravo, né? Dados gravados com sucesso. Agora eu tenho uma segunda faixa, né? Faço a gravação, né? Para não correr risco de perder os dados que eu digitei, né? E eu fico com a segunda faixa de recibo, né? E eu posso fazer isso quantas vezes eu precisar, né? Precisei de mais, vem aqui e emito mais, né? Pois não? Estão perguntando se é obrigatório anexar documento em todas as operações. Então, por exemplo, recebeu uma doação, já tem que anexar? Olha, facilita na hora de transmitir, na hora da final, né? Se você, ao longo dos 45 dias de campanha, você vai pegando e vai fazendo a juntada, né? Vai te facilitar a vida na hora da entrega da final, né? Tinha um professor meu que falava da teoria da lata do doce de leite, né? Da lata. Então, falava o seguinte, que se você come uma colherada todo dia, chega no final do mês, você mata uma lata. Agora, se você deixa, por exemplo, os 3 últimos dias para juntar tudo, para você matar a lata de doce de leite, você pode ter uma dor de barriga, né? Então, se você for distribuindo seu trabalho ao longo dos 45 dias, me parece mais racional, me parece que efetivamente você vai chegar numa posição mais confortável na hora da entrega da final, né? Bom. Já é obrigatório, desculpa, tem mais uma pergunta aqui, certo. Que tenha já um advogado para acompanhar o processo já no peticionamento das parciais? Sim. O processo, a gente lembra o seguinte, né, que o processo de prestação de contas é um processo jurisdicional, né, por opção do legislador, efetivamente inseriu no ordenamento jurídico brasileiro que os processos de prestação de contas são jurisdicionais. Isso significa o seguinte, que qualquer processo, a regra geral dos processos jurisdicionais é serem acompanhados por advogados, né? Então, inclusive, né, uma das causas, né, das contas serem consideradas não prestadas é justamente a falta de representação por advogado, né? E isso é importante em vários níveis, né? Porque depende, obviamente, a gente não quer isso para candidato nenhum, né? Mas assim, quando você percebe recurso público, né, seu nível de responsabilidade na prestação de contas sobe, né? E aí, eventualmente, dependendo do deslinde do processo, isso pode resvalar para outras searas que não só a civil, né? Você pode resvalar para uma seara penal também. Então, é importante que seja o candidato ou partido seja representado por advogado, justamente para que o aconselhamento devido seja feito a tempo, né?
Se o candidato quiser doar para a campanha dele, é obrigatório no CPF dele? Sim, sim. A chave de identificação do doador é justamente o CPF, no caso de pessoas físicas, né? Você fala, a pessoa jurídica não pode mais doar. Não, se for partido político, né? É uma pessoa jurídica, mas ainda é uma exceção da regra da vedação de doações por pessoas jurídicas, né? As chaves de identificação dos doadores são o CPF ou, eventualmente, o CNPJ, no caso de partidos políticos. Se não houver identificação, por qualquer motivo, for o CPF for considerado inválido ou, sei lá, cancelado, alguma coisa assim, né? Aquele recurso pode ser considerado de origem não identificada, né? E aí causar um transtorno ao prestador de contas. E só lembrando, Ricardo, que nessa situação também tem que se obedecer, mesmo sendo recurso próprio, obedecer aquelas regras de transferência, né? Acima de R$ 1.064,10, ela tem que ser feita obrigatoriamente da conta do doador, o próprio candidato, para a conta do candidato, da pessoa do candidato dele mesmo, né? Então tem que lembrar desse detalhezinho ali. Exatamente isso. Falando ainda sobre esse detalhe, tem muitas perguntas aqui em relação ao percentual, né? Se estamos falando de vice e titular, esses 10% incide sobre vice e mais 10% titular, ou se é 10% para tudo? Não, é 10% para o vice e 10% para o titular, não é, Paulo? Na verdade, a gente, nesse ponto, acho que a gente vai discordar um pouquinho aí, Ricardo, mas a gente não vai discutir, tá? O sistema, o SPCE, está apontando o mesmo critério lá da chapa única do artigo 91 do Código Eleitoral. Então, é 10% para os dois, fechado. Então, cada um pode doar ali uma porcentagem disso, mas é 10% do limite de gasto da campanha dividido entre os dois. Não é 10% para cada um, pelo menos não é assim que vai apontar no sistema. Isso vai dar discussão. Isso é novidade, né? Veio para esse ano, veio com a reforma política do ano passado. Primeira eleição que tem esse limite de doação, até para que a ideia era quem tem muito dinheiro não bancar sozinho uma campanha milionária, né? Por fim, vai acarretar uma dificuldade para os municípios menores, em que o prefeito ou o candidato a prefeito vai poder doar ali só. Por exemplo, tem município que é R$12.000 limite de gasto, você vai poder doar só 1.200. De qualquer forma, o entendimento que está sendo aplicado no sistema de análise de prestação de contas é 10% para a candidatura, para a candidatura do prefeito. Engloba os dois, engloba, inclusive, doações estimáveis em dinheiro. Ele colocou o carro dele na campanha, está valendo também dentro dos 10%. Isso, exatamente. Então, é os dois. Isso. A gente até brinca internamente aqui que, eventualmente, o legislador até mirou candidatos de alto poderio financeiro, né, como a gente teve nas eleições presidenciais pretéritas, né, a gente teve pelo menos 2 grandes exemplos, ou mais, né, de candidato de grande poderio financeiro, mas, no fim das contas, acertou os candidatos a vereador e prefeito, né? A gente pode até discutir a justiça dessas normas, né, como filosofia, né, mas elas estão aí para serem aplicadas, né, e quem sabe, né, que se solicite aos nossos representantes que revejam regras consideradas injustas, né, mas enquanto elas estiverem valendo, né, elas têm que ser aplicadas. Mas essa vai ser uma discussão interessante, em especial o caso de prefeito e vice, né? Senhores, e falando ainda em discussão interessante, teve várias perguntas, né, lógico, relacionadas à doação estimável para serviços, né, honorários de contador e de advogado. E, principalmente, se pode ter a contratação, né, desses serviços pelo partido e repasse aos candidatos, né, e também, perguntaram bastante em caso desse tipo de doação, né? Como proceder a lançamentos, como fazê-los.
Uhum. O tópico de hoje é receitas, né? O tópico de despesas é o tópico de amanhã, né? Aí eu vou até consultar para ver se a gente responde isso hoje ou a gente Eu acho que é um deixa para tópico amanhã. um pouquinho complexo, mas um pouco demorado, talvez a gente deixe para despesa mesmo, Ricardo. Uhum. Até porque aí a gente vê, porque tem vários pontos dessa doação, que é doação ou não, que precisa ser lançado ou não. Acho que seria interessante, Exatamente. claro, pedir desculpa a quem perguntou de não respondermos hoje, mas como a gente tem um tempo até curto e um material um pouco mais extenso, talvez a gente fale Uhum. amanhã sobre isso. A gente guarda a pergunta, mas façam de novo, claro, mas a gente tenta responder amanhã. O que você acha? Uhum. Eu acho mais adequado, né? Porque, como a gente falou, né? O tópico é extenso, né? E sendo extenso, né? Ele tende a pegar e tende a consumir muito tempo, e a gente já está até no final do horário. Bom, demonstrando aqui, né, com relação a cadastro de receitas, né, a gente vai pegar e a gente vai ter o cadastro utilizando necessariamente o recibo eleitoral, se for naquelas duas hipóteses, né, doação estimável ou arrecadação pela internet, né? Aí eu vou cadastrar um recurso estimável aqui só para a gente exemplificar, né? Eu acho que é interessante aí, Ricardo, que eu acho que uma das perguntas foi bem isso, como vincular o recibo à doação recebida, né? E é nesse Uhum, momento que vincula, que você coloca o número do recibo na doação que uhum, você recebeu. isso, exatamente. E mais, né? Você detalha o bem estimável, né? Você pode colocar aqui a doação de bens móveis ou imóveis, né? Cessão de veículos, né? Né? Aí a gente vincula a placa do veículo, fonte da avaliação, né? Opa, esqueci alguma coisa. Você esqueceu o valor. Valor. Só isso que eu esqueci. Isso aí, ó. Aí ele traz essa mensagem, né? Que os bens do candidato tem que integrar o patrimônio, preferencialmente já serem registrados lá no CAND, né? Mas eu não registrei no CAND. Tranquilo, né? Justifica, demonstra que era seu, né? O direito admite várias provas, mas vai dar mais trabalho, né? E aí fica devidamente registrado, né? Inclusive o valor, né? Depois que você pega e transpõe o valor, ele vem e aparece aqui nesse quadro, né? O serviço estimável o recurso estimável em dinheiro tem essa característica. Só depois que você descreve o bem ou serviço é que ele pega e que ele lança para você esse quadro. Esse quadro fica fechado para qualquer registro até esse momento, né? Como o SPCE só vai pegar e só vai... Se você pegar e passar para qualquer quadro, ele vai apagar tudo que você fez, você vem aqui e grava, né? Então, fez, gravou, e aí você pode pegar e inserir o comprovante, né? Então, aqui, vou colocar aqui, né? Arquivo adicionado com sucesso, né? E aí ele fica, inclusive, né? Ele passa a trazer aqui,
nesse ponto aqui, a anotação que o arquivo já foi adicionado, né? Bom, se você quiser remover também, substituir por outro, o Paulo já explicou, a regra é a mesma, né? Comercialização de bens, né? A gente já falou do evento carreata, inclusive, né? Comercialização de bens é um tópico que, assim, a gente gostaria que fosse mais utilizado, né? Mas é um evento, a gente, infelizmente, tem, na regra geral, é pouco uso, né? Mas são jantares promovidos, né? Confraternizações, né? Para arrecadação de fundos. E aí o que acontece, né? Como é um jantar ou algo para arrecadação de fundos, né? Nem sempre aí se cadastra o local, né? Para inclusive possibilitar o batimento com a Justiça Eleitoral, né? Daquilo que foi realizado antes, porque essa comunicação tem que ser prévia. A gente é previamente comunicado e pode fiscalizar o evento ou não, né? Vai depender da disponibilidade pessoal, né? De vários fatores, mas tem que pelo menos oportunizar a Justiça Eleitoral de fiscalizar o evento, né? Então, a gente pode promover, por exemplo, esse aí num restaurante, e tudo quanto qualquer tipo desculpa. Ricardo, aqui algumas dúvidas. Né? Eu fui com muita sede ao pote. Se tem necessidade só de comunicar, se for uma carreata, quando, na verdade, a dúvida é essa, quando se utiliza, né, desse evento de carreata? O evento de carreata é quando você for realizar uma carreata. Aí, quando for realizar a carreata, né, você tem que cadastrá-la, né, porque a gente sabe, pode ser que seja pode ser que seja acabei de lembrar uma coisa que eu teria que ter feito antes, né? Eu teria que ter registrado a despesa para depois ela aparecer para eu selecioná-la, né? Como eu gravei o evento, né? Aí eu vou lá em despesas, né? Aí eu vou cadastrar uma despesa com um fornecedor qualquer, né? Cara, deixa eu aproveitar enquanto você vai gravando, deixa eu só falar duas coisinhas. Lembrando que o jantar não pode ser gratuito, né? Lembrando aquela vedação de não oferecer gratuitamente. Então, o jantar que a gente apontou como exemplo é um para arrecadação de recursos. Então, a venda de ingresso para arrecadação de recursos. Né? E aquela previsão de 5 dias úteis antes do evento, comunicar a Justiça Eleitoral, até 5 dias antes, por uma possível fiscalização. Né? E a carreata é aquele evento de carreata mesmo, né? Vários apoiadores do candidato que vão em carreata fazer manifestação. A previsão para isso na legislação, claro, isso é despesa e a gente vai falar amanhã, né? Mas ali é 10 litros para cada carro da carreata, se for pago pela candidatura. Né? Se a pessoa vai lá, não, eu apoio esse candidato, estou indo com o meu carro, não quero combustível, não quero nada, tranquilo. Mas se esse recurso ou se esse combustível for pago com recurso da campanha e promovido pelo candidato, ele convidou todo mundo, não, vão lá que eu pago o combustível para vocês desfilarem para mim, para a gente fazer a carreata. Tem o limite de 10 litros por carro, obrigatoriamente tem que ser registrada a despesa e a placa do carro que utilizou esse combustível, e é isso. Então, a carreata, como o Ricardo falou, vários carros, né, fazendo passeio, mas não necessariamente esses carros precisam estar à disposição do candidato. Então, ele não entra numa doação estimável em dinheiro da utilização do veículo.
situações diferentes, né? Um é aquele veículo que vai ser utilizado durante a campanha toda ou durante uma parte da campanha, que esse sim tem que ter a doação da utilização dele registrada e documentada para o candidato utilizar, e a outra é esse da carreata, que foi todo mundo ali com bandeiras, enfim, fazer a movimentação para o candidato. Só aproveitando, porque tem muitas dúvidas também em relação a essa pergunta, né? Se porventura for feita uma doação, né, transferência bancária, você precisa juntar algum comprovante. Como é que é? Desculpa. Se a doação... Doações, isso, forem efetuadas por transferência bancária, se eles têm que juntar algum comprovante dessa doação. Se basta transferência. Na verdade, precisa ser emitido o relatório financeiro, né? Aí, se é transferência bancária acima de R$ 1.064,10, arrecadou transferência bancária acima de R$ 1.064,10, né? Aí o relatório financeiro deve ser expedido, né? Obrigatoriamente, né? Mas não precisa juntar um documento comprovando essa doação recebida. Exatamente. No banco, no extrato bancário, já vem essa vinculação, CPF, tem a contraparte da doação efetuada, por ali a gente consegue provar. Porém, se ele tem o comprovante do depósito ou da transferência efetuada, tranquilo, junta ali também na prestação de contas, quando ele lançar a doação recebida, escaneia esse documento e junta, que para a gente é muito útil e facilita bastante a análise, né? Além de facilitar ou tornar mais transparente essa documentação apresentada lá no Divulga Can de Contas. Então, tem a documentação, beleza, junta lá que é útil. Não tem, a gente consegue provar também pelo extrato bancário, que é possível identificar o doador e o CPF e todos os dados do doador. Precisa do recibo nesse caso? Recibo eleitoral, não. Recibo eleitoral, não, como for repassando, né? Recibo eleitoral só em duas hipóteses: doações estimáveis em dinheiro, né? E doações pela internet, né? Que a gente já viu que efetivamente não são muito comuns, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo acrescentar aqui uma despesa, né? Vou usar um CNPJ aqui, porque eu fui inventar de colocar um CPF já cadastrado, né? Isso a gente vê para mostrar que, claro, o pessoal que trabalha bastante com isso também apanha, assim, apanha não, tem um trabalho grande, né, para fazer, então a gente é solidário na com testagem, exatamente. E a gente é solidário com o pessoal que utiliza o sistema, sabendo da dificuldade que é fazer os lançamentos. Exatamente. Sempre à disposição de dar o suporte. Só lembrando, aproveitando enquanto o Ricardo faz o lançamento ali, o suporte inicial para os prestadores de contas, candidatos, contadores, partidos, ele é feito pelo cartório eleitoral do município onde se é candidato. Então, se tem uma dúvida, precisa de alguma informação, precisa de algum dado, procure o cartório eleitoral do município de onde vocês são candidatos, porque é o juiz desse município que julgará a prestação de contas. E é a equipe desse cartório que analisará a documentação que vocês apresentarem. Então, tem dúvida, procure eles primeiro. A equipe dos cartórios eleitorais, a gente sabe que é muito bem qualificada e conhece muito bem o sistema e toda a atribuição, então vão estar aptos a sanar a maioria das dúvidas e dos problemas, salvo quando é um problema de sistema mesmo, que aí nem a gente aqui, a gente repassa para o TSE. Mas fora isso, essas dúvidas a gente pode procurar direto o cartório eleitoral. Está dando um erro aqui, de que os dados existem campos editados do detalhamento da despesa não foram adicionados, né? Deixa eu adicionar. Talvez amanhã na despesa, Ricardo, adicionar, a gente mostra novamente. Não, adicionar, né? Aí, agora vai. Aí. Tudo bem. Agora eu desafiei, né? Sabia. Aí você tem aqui você quer colocar
o documento, né? Você acrescenta o documento, né? O arquivo fica aqui gravado, né? Tudo que você faz aqui, você tem que gravar. Se você não grava, ele não vem para a memória. Inclusive, aconteceu isso comigo durante a demonstração, né? Eu mudei de campo, ele apagou tudo, né? E aí, na comercialização de bens ou eventos, né? Quando você vai pegar e você vai pegar e vai cadastrar a despesa realizada, né? Aqui, ó, você tem que antes cadastrar a despesa, antes de vir aqui registrar. Olha, eu gastei tanto para fazer o evento, né? Então, eu vou lá na despesa primeiro, registro, gravo. Se eu não fizer essa operação de registrar e gravar, ele não aparece aqui, né? E aí sim você pode pegar e você vai ter oportunidade de lançar o que você arrecadou, né? Aí você vai lançar a doação, né? Porque como o Paulo falou, né? Ele não é um evento gratuito, né? Então, não sendo um evento gratuito, né? O intuito é justamente arrecadar, não é gastar, né? Então, espera-se, né, que ao fim do evento, né, você possa ter uma arrecadação, né, e não uma despesa, né? Então, aqui, ó, aí você coloca recurso de pessoas físicas, né? O que é que eu ganho, o que eu arrecadei no dia 1º de outubro? Eu arrecadei R$10.000, né? Espécie do recurso, transferência eletrônica, né? Aí outros recursos, adiciono, e aí, se for o caso, aí posso colocar, inclusive, né, o meu comprovante, né? E se por acaso eu vou, por exemplo, fizer parte do evento uma rifa, né, um sorteio, né? Na verdade, eu estou fazendo uma alienação, ou seja, eu estou vendendo alguma coisa, né? Então, se eu estou rifando, estou vendendo, né? Eu vou pegar e vou alienar esse bem, né? Só que esse bem já tem que estar declarado, né? Então, eu tenho que ter ido lá na Receita, né? Cadastrado esse bem, né? Para uma posterior alienação dele. Então, por exemplo, aí eu venho aqui, vamos lá, né? Um recurso próprio, né? Vamos dizer que eu tenho uma fazenda, né? E aí eu tenho galinhas, né? E aí eu vou rifar as galinhas no evento, né? Vou preparar lá a galinha, né? Aí eu coloco bem estimável em dinheiro, né? Recibo. Aí detalhe a natureza, né? Alimentação, né? Galinhas para rifa. Posso colocar 10 galinhas, num valor total de R$5 cada galinha, né? Tá. Tem que outros contratos, adiciono, né? E fecho, né? E aí, a partir do momento que eu cadastrei o bem, né? Aí eu consigo pegar e consigo promover a alienação do bem que eu peguei, que eu arrecadei, né? Bem imóvel
Eu tinha que ter cadastrado como bem móvel lá, né? Vamos lá. Doações recebidas. Esses próprios, pesquisa, estimável em dinheiro. Eu cadastrei como alimentação. Né? Pior que isso. Eu não gravei. Pior do que isso. Né? Olha, gente, por aí vocês veem, e a É gente pior do que sabe isso, eu não que não gravei. dá trabalho para vocês também, Uhum. né? Então, a gente sabe da... Exatamente. Patrícia, tem mais perguntas ali? Em relação à abertura de contas, né, perguntam se, no caso de candidaturas femininas, é necessária a abertura de 4 contas, sendo a última para receber as doações referentes aos 30%. Essa pergunta é boa. Essa é uma confusão comum, né? Essa confusão comum. É o seguinte, eu vou nessa, Paulo. Fique à vontade. Né? Isso. A fala é O sua. pessoal tem confundido muito as obrigações partidárias com as obrigações de campanha. Então, o partido, né, quando recebe fundo partidário, ele tem que ter uma conta para destinar um percentual específico para as mulheres. Né? E aí, nessa brincadeira, né, nessa brincadeira, aí você pega e você tem que destinar um percentual do recurso percebido para promoção de políticas, né, de incentivo ao ingresso das mulheres na política. Né? Só que a gente está falando de atividade regular partidária. Essa atividade regular partidária acontece não só em período de campanha, mas continuamente, em todos os anos, inclusive em anos que não tem eleição. Né? Isso não se confunde com período de campanha. Então, o candidato ele tem que ter, no máximo, 3 contas. Né? Ele pode ter... posso ter mais? Posso ter mais. Né? Porém, ele com 3 contas, ele já consegue resolver a vida. Né? Uma para outros recursos, que é recursos privados, uma para fundo partidário, se ele perceber, e outra para fundo especial de financiamento de campanha, independentemente do gênero, se é homem ou se é mulher. Né? Aí, nesse contexto, né, essa confusão tem sido muito comum, né, porque as pessoas, as mulheres estão pensando que tem que ter uma 4ª conta. Não. Se você vai receber fundo partidário, você precisa ter uma conta só. Se você vai receber fundo especial, a conta de fundo especial. E se eu receber um só, ou só fundo especial, ou só fundo partidário? Só a conta daquele recurso que você vai perceber. E lembrando que a conta de origem, dos recursos de origem privada é obrigatória. Se tem agência ou posto bancário na circunscrição, é obrigatório. Esqueci alguma coisa? Perfeito, Ricardo. Melhor é impossível. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, né? Se o candidato com a candidatura cancelada ou suspensa, tem que apresentar a prestação de contas até o momento, né, em que ele estava participando como candidato. Sim. A partir do momento que ele está registrado como candidato e tem a atribuição do CNPJ, obrigatoriamente ele tem que prestar contas, independente de se ele renunciou, abandonou, deixou de ser, não vou mais ser candidato, mas obrigatoriamente tem que prestar contas, inclusive, claro, caso que a gente não queira que aconteça, mas por falecimento. Mesmo falecido, tem que ser prestado contas aí pelo partido. Mas sim, todos eles têm que prestar contas. Registrou a candidatura, atribuiu o CNPJ, está no jogo. Isso.
E aí, né, depois de eu registrar a doação aparece para mim aqui, né, para que eu possa aliená-la, né? Se eu não registro nem a doação e não registro a despesa, ela não vai aparecer para mim nesse campo, né? E aí, nesse contexto, né, aí eu faço a alienação pela diferença, aí, pela diferença, não, desculpa, pelo valor que foi arrematado o bem, né, e registro aqui para efeito contábil de arrecadação, porque a arrecadação vai ser o saldo, né, da brincadeira, né? Então, por exemplo, aí eu peguei, alienei todas as 10, né, por R$ 10.000, né? Aí eu tive, né, eu tive um saldo positivo, ou seja, eu consegui atingir aquilo que eu queria, né? Que era justamente arrecadar recursos para o meu evento, né? Aí, destino do recurso, né? Alieno bem, né? Confirmo. Se eu quiser pegar e se eu quiser colocar alguma algum tipo de, de comprovante, anexo o comprovante, né? E registro o meu evento, né? Então, assim, a alienação, a comercialização de bens, né? É um evento de arrecadação, né? E da mesma forma, né? A carreata também tem que ser registrada, né? E vinculado o carro vinculado o carro onde o local tem que ser declarado, a quantidade de combustível, a quantidade de veículos, né? As despesas realizadas, né? E aí a gente volta volta no início. Primeiro você registra a despesa, né? Para ela ficar habilitada, e aí só depois é que você vai conseguir fazer a distribuição. Perfeito? Ricardo, perguntaram se no caso, né, não tiver pagamento de combustível, se tem que lançar ainda assim a carreata. Não, aí o que é. Aí, na verdade, né, se não houver a distribuição de combustível, né, aí ele perde o interesse para a prestação de contas, porque não vai ter despesas vinculadas ao evento, né? Ele vai interessar não a matéria da prestação de contas, né? Mas vai interessar a matéria de propaganda eleitoral, né? Eventualmente, as despesas com combustível de veículos locados, né, também devem ser inseridas, né, mas não necessariamente vinculadas ao evento carreata, né? Então, esse evento carreata é para regular a distribuição de combustível durante a campanha, né? É bem lembrado isso, que tem a questão da propaganda, né? Você lembrou Isso, bem esse ponto. Para a exatamente. gente, prestação de contas não tem esse interesse se não tiver gasto, né? Mas para propaganda é outra história, e aí sim tem Isso. lá, tem que Ah, declarar, enfim, tem vou- toda a situação da isso. propaganda. Como tudo na vida, né? Você cumprir com uma obrigação não te exime de cumprir com as outras, né? Eu cumprindo a obrigação com a prestação de contas, estou eximido de qualquer outra obrigação eleitoral? Não estou. Se eu descumprir a regra de propaganda, né? Aí eu... Uhum. Ricardo, eu acho que nosso tempo ali extrapolou um pouquinho. Uhum, eu vi. Né?
Eu acho que vamos ver ali se tem mais algumas coisas para mostrar, né? Isso. Vamos ver ali. Na verdade... Lembrando que amanhã a gente vai estar no mesmo horário, 18 Isso. horas, falando sobre receita, despesas, desculpa, e mostrando ali a parte da prestação de contas em si, como enviar relatório financeiro, como enviar prestação de contas parcial e prestação de contas final e a entrega delas. 18 horas vão estar de volta. Então, devolvo a palavra, Ricardo. Desculpa ter atrapalhado. Isso. O último tópico sobre receitas também uma questão que é lateral, muito pouca gente às vezes usa, mas como a gente não sabe, né, os valores, os montantes que vão ser aportados, né, às vezes fica um pouco mais relevante dependendo do caso, né? Então, assim, que é o rendimento de aplicações financeiras, né? Para o pequeno candidato, né, não pode não ter muito interesse, mas para um partido, né, o partido recebeu R$1 milhão, ele às vezes ele não quer deixar esse dinheiro parado, né? Então ele quer um rendimento que possa verter para candidaturas, né? Mas ele tem que declarar esse rendimento, porque afinal de contas, né, é ingresso de recursos, né? Então ele usa esse campo, né? E aí ele grava, né? E aí ele registra o que efetivamente verteu de recursos com relação ao rendimento de aplicação financeira. E isso eu estou falando porque tem partido que já está, pelo menos em Goiás, tem partido que já recebeu de fundo público mais de R$1 milhão. E lembrando que o rendimento segue o principal, né? Se ele Exatamente. aplica fundo partidário, o rendimento disso é fundo partidário. Se ele aplica FEFC, o rendimento disso é FEFC. Qual a importância disso, principalmente para o FEFC? Sobra ou recursos não utilizados, a devolução é recolhimento ao Tesouro Nacional. Eu acho que essa é a principal importância. E também, claro, o gasto com esses recursos ele tem que ser comprovado e documentado de uma forma mais precisa ou mais clara, né? Outra coisa que é importante, aproveitando o gancho do Paulo, se bens permanentes que forem adquiridos com os recursos públicos, eles seguem a natureza do bem também, né? Então, se você... O que é um bem permanente? É um veículo. O veículo é um bem permanente, ele não se exaure durante a campanha, né? Imóvel. Imóvel também é um bem permanente. É mais difícil, né? Adquirir imóvel. Imóvel sim, mas veículo não, né? Então, e a gente vê maquinários na TV, cadeira, mesa, às vezes para o computador. Comitê, computador também, principalmente se for utilizado recurso público para isso. CFF que tem que ser alienado e devolvido e recolhido ao Tesouro Nacional, é fundo partidário ou devolve se o partido aceitar o bem, tranquilo, senão também tem que ser alienado e devolvido ao partido, né? Mesmo princípio para outros recursos, né? Mas a gente trata com muito mais cobrança os recursos públicos, né? Exatamente. Por ser óbvio. Ricardo, continua. Não, eu acho que fechou a arrecadação, né? Amanhã a gente fala um pouco de despesa, né? E aí nós nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida adicional, né? O telefone aqui da ZEPA do TRE de Goiás é 62 3920 4200 ou 4189, né? Mas a gente coloca aqui assim, né? As dúvidas primeiro devem ser dirigidas ao cartório eleitoral, né? Que é quem está aí mais perto, que é quem efetivamente está mais junto da campanha, né? Está sabendo o que efetivamente está acontecendo e a realidade do município. E é quem vai analisar e julgar a prestação de contas, né? Muitas coisas a gente fala, olha, eu não tenho como responder isso, por quê? Porque depende de uma análise de um julgamento. E se é o juiz ou é o que vai julgar ou o cartório que vai analisar, melhor que eles saibam o que está sendo apresentado ou a dúvida que está sendo colocada,
para que quando chega a Uhum. prestação de contas já estão inteirados do assunto, né? Da mesma forma, me coloco à disposição, tem ali o nosso e-mail, a gente vai deixar público ali. Reforço o que o Ricardo falou, cartório eleitoral em primeiro momento, né, primeiras dúvidas, e devolvo a palavra à Patrícia para, enfim, Dos agradecimentos finais. for necessário. E, gente, muito obrigado. É com você, Patrícia. Olha, aqui pelo tanto de interações que a gente teve, podemos dizer assim que realmente foi muito produtiva, né? Essa conversa com todos. Eu queria até pedir desculpa, alguns às vezes estavam querendo já, né, que eu antecipasse alguma pergunta, mas é que amanhã a gente ainda vai debater mais alguns temas que são mais afetos a essas questões, né? Como vocês já bem colocaram. Mas, de toda forma, agradecemos muito a audiência de todos. Esse evento vai ficar gravado, né? Perguntaram várias vezes se vai ficar gravado, vai ficar gravado, caso queiram novamente assisti-lo para tirar mais alguma dúvida. E, em nome tanto do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, quanto do Paraná, agradecemos muito, né, a presença, a participação de todos. Boa noite, gente. Boa noite. Ricardo. Boa noite, Patrícia.